Bom dia a todos. Vamos, nesse momento, levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, que acompanham os trabalhos dessa casa, que possamos comunhão de pensamento com todos aqueles que vibram conosco por um mundo melhor. Querido Deus, querido Jesus, queridos Espíritos benfeitores, que neste momento nossos corações estejam conectados a vocês, que aqueles que aqui entraram em busca de consolo, de refazimento, encontre as energias, o fortalecimento necessário para as lutas diárias. Agradecemos também por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Que o aprendizado proporcionado por esta manhã, pelas lições do Cristo, possam se guardar em cada um de nós e que nós possamos principalmente propagar aquilo que temos aprendido, encaminhar as nossas energias para o bem, para o amor, para a justiça e para a paz. Que assim seja. Bom, gostaria de agradecer o convite, por mais uma vez estar aqui na casa. Da outra vez que eu vim foi numa quarta-feira. Eu acho que a manhã de domingo, para mim, é uma manhã muito querida por estar num centro espírita. Eu tenho muitas recordações de infância num centro espírita em manhãs de domingo. Então é muito bom, nesse momento, ver a casa com tantas pessoas que se dispuseram a sair de um dia de descanso e descansar não só o corpo, mas descansar também a alma. Muito obrigada pela presença e que nós possamos ter uma boa conversa sobre as lições de Jesus. O tema dessa nossa conversa, como disse bem a nossa irmã, é justamente o bem e mal sofrer. Mas antes de nós entrarmos nessa questão do bem e mal sofrer, nós vamos nos voltar lá naquelas ideias que nós já tivemos sobre sofrimento. A primeira delas é justamente vinda da ideia de pecado original, que o Velho Testamento narra por meio de Adão e Eva, e que por muito tempo se gravou em nós como uma forma de justificar o nosso sofrimento. Então, nós sofríamos porque alguém, lá num passado muito remoto, cometeu um pecado e nós estávamos pagando por aquele pecado de alguém que nós nem sabíamos quem era. Nós nem sabemos realmente quem foi. Então, isso perpetuou também para uma ideia de que o nosso sofrimento era uma justificativa para alcançar o paraíso. Então, as provações, as dores, as complicações que nós tínhamos aqui na Terra justificavam a nossa ida para a glória, a nossa ida para o paraíso. Sendo que nesse paraíso nós não sofreríamos, nós não estaríamos sujeitos a nenhum tipo de dor. Então, nós tínhamos um mundo muito bem dividido. Aqui a Terra, onde o sofrimento pesava, onde o sofrimento tinha tantas dores para a gente. Nós tínhamos a ideia de um paraíso, onde nada mais aconteceria, e tínhamos a ideia também de um inferno, onde esse sofrimento seria pior do que o que já era, né? Então, imaginem se essas ideias continuassem, estivessem ainda justificando aquilo que acontece conosco. Nós não teríamos paz em nenhum momento, porque já é difícil
ter o sofrimento que nós temos aqui. Se nós pensarmos que não vamos conseguir passar por ele e nós estaremos numa situação pior ainda lá no inferno, vai ser o quê? Vou parar com tudo, deixar tudo inerte, não vou trabalhar por nada, porque o paraíso está muito difícil de acontecer. Essas ideias, elas justificaram muitas religiões, algumas pessoas ainda se baseiam demais nisso, tanto é que provavelmente alguém já passou por uma situação de conversar com uma criança e na hora de ensinar o que é certo e o que é errado, fala assim, você não pode fazer isso porque isso é pecado, e pecado te leva para o inferno. Então, a gente tem arraigada na nossa consciência essa concepção de sofrimento. Só que aí, graças a Deus, nós vamos encontrar uma doutrina que tem uma lógica muito boa, que tem um raciocínio para desenvolver, que vai nos fazer pensar sobre a questão do sofrimento, que é justamente o Espiritismo. E o Espiritismo vai nos colocar que o sofrimento é consequência da incompreensão e dos desviamentos da lei que rege a evolução humana. Então, nós sofremos porque nós nos desviamos e nós descumprimos a lei que rege a evolução humana. De forma a entendermos também que a lei que rege a evolução humana é justamente a lei divina e que são leis naturais. Então, a partir do momento que nós nos desviamos das leis naturais, que são as leis do trabalho, as leis de sociedade, as leis de conservação, a lei de amor, justiça e caridade, nós vamos sofrer. E isso é tão profundo que nós podemos parar para nos analisar e pensarmos o seguinte: o que acontece conosco quando nós nos desviamos, por exemplo, da lei de conservação do próprio corpo? Doença. A partir do momento que nós temos aí maus hábitos de higiene, descuido com o nosso corpo e tudo mais, nós vamos adoecer. Então, nós vamos entrar em sofrimento. Da mesma forma, a partir do momento que nós nos desviamos da lei do trabalho, nos tornamos preguiçosos, nos tornamos pessoas negligentes com os nossos deveres de trabalho, o que vai acontecer? Nós provavelmente seremos demitidos. Demitidos, nós não teremos condições de nos manter materialmente, e aí as questões morais também serão complicadas, nós entraremos em sofrimento. Então, é essa ideia que nós temos aprendido a compreender sobre sofrimento aqui na Terra. Nós sofremos a partir do momento que nós nos desviamos dos compromissos e também das leis que temos, que são as leis divinas. É isso que acontece no sofrimento. E aí, nós entendemos que essa falta de compromisso, essa rebeldia, essa ignorância também das leis divinas vai nos causar sofrimento. Só que esse sofrimento, ele poderá ser reparado, ele poderá ser modificado ao longo das nossas existências sucessivas. Ou seja, a partir do momento que lá, numa reencarnação anterior, nós nos desviamos de alguma das leis de Deus, nós vamos sofrer. Mas esse sofrimento, ele será reparado na próxima reencarnação e em reencarnações sucessivas, para que nós possamos, então, não sofrer mais da forma como hoje nós sofremos. E aí, lá no capítulo 5, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o título sobre um trecho do Sermão da Montanha, que Jesus nos coloca: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque eles terão algum tipo de consolo. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos compreender o quanto há
de justiça, o quanto há de equilíbrio no nosso sofrimento. Porque a partir do momento que nós temos certeza da vida futura, nós vamos compreender que as anomalias, as diferenças, a dor de uma forma geral que nós passamos aqui na Terra, elas têm uma causa. Se a causa não está nesse momento aqui da nossa reencarnação, a causa está em reencarnações anteriores. E aí, por essa lógica de que existe sempre as relações de causa e consequência, ou seja, a lei de causa e efeito, Kardec vai nos pontuar que nós temos sofrimentos vindos por desviamentos, por rebeldia, por ignorância das leis divinas, lá de reencarnações anteriores, e nós também temos sofrimentos causados pelos desviamentos da lei divina nessa reencarnação. Nessa reencarnação. E aí, pensando nas causas anteriores e nas causas atuais, ele vai pontuar ele vai fazer algumas considerações que são importantes nós analisarmos para também compreendermos o nosso sofrimento, para também compreendermos o que está acontecendo com a gente. Por quê? Nas causas anteriores, nós vamos observar, né? Todo efeito tem uma causa. Os nossos débitos anteriores, eles estão sendo quitados nessa existência. E para isso nós temos várias existências, nós temos a pluralidade das existências para saldarmos os nossos débitos. Para nós saldarmos os débitos das existências passadas, nós temos, por um amor muito puro de Deus, o esquecimento do passado. Porque o que seria do nosso sofrimento, que já é consequência de uma má ação do passado, se nós lembrássemos o tempo todo dessa má ação e nós soubéssemos que estamos convivendo com as pessoas que nos causaram mais sofrimento ainda em reencarnações anteriores. Então, quando nós pensamos em causas anteriores do nosso sofrimento, nós precisamos agradecer de forma muito intensa o esquecimento do passado. Porque se não fosse o esquecimento do passado, nós não daríamos conta de tratar as dores, os desviamentos que nós já tivemos. E aí, então, para que as causas de sofrimento das vidas anteriores possam ser tratadas, nós passamos por todo um processo de amparo, lá no mundo espiritual, lá no nosso período de reencarnação, para nós escolhermos essas aflições, para nós nos prepararmos para o que nós vamos passar aqui, porque também não tem como, em uma única vida encarnados, nós darmos conta de todos os problemas que nós já vivemos em reencarnações anteriores. Então, o que nós fazemos? No momento de preparar a nossa reencarnação, nós temos a possibilidade de escolhermos, olha, eu preciso tratar tal causa que vai me trazer tal consequência e para isso eu vou passar por tal sofrimento. Os demais sofrimentos, os demais problemas que nós tivemos, os demais desviamentos que nós tivemos em reencarnações anteriores, nós vamos tratar numa próxima reencarnação, uma coisa de cada vez, né? Não dá, como dizia os nossos avós, para colocar o carro na frente dos bois. Passar na frente e tentar resolver tudo, porque nós não temos condições evolutivas para isso ainda, certo? Mas aí, quando nós paramos para pensar nas colocações de Kardec sobre as causas atuais das nossas aflições, ele vai colocar que o nosso sofrimento é consequência dos nossos desvios de caráter e de conduta. Então, a partir do momento que nós fazemos uma análise do que tem nos acontecido
e que nós percebemos que esse sofrimento é causado por escolhas, por desviamentos que nós estamos tendo neste momento, por insistência no nosso orgulho, por insistência no nosso egoísmo, é que nós vamos então compreender que o sofrimento que nós estamos passando não é de reencarnação anterior, é causa de agora, é causado por escolhas de agora. Então, às vezes a gente tem a tendência a falar assim, eu estou passando por isso, porque lá não sei quando, lá em outra reencarnação, já foi assim, que não sei o quê. Não. Muitas vezes aquele sofrimento é porque nessa reencarnação nós estamos insistindo em cometer o mesmo erro, o mesmo desvio daquilo que nós já temos como oportunidade de recomeço. E aí, continuando, aí vem a questão da dor. Porque a dor, o sofrimento, nós por muito tempo encaramos como uma forma de absurdo. Por que eu estou nessa vida só para sofrer? Por que tem tanto sofrimento dentro dessa nossa sociedade? Por que na minha vida acontece tantos problemas que eu nunca tenho paz? A hora que uma coisa se resolve, aparece outra, e é sempre nessa dor, nessa insistência e tudo mais. E aí, na continuação do capítulo, no item 18, nas instruções dos Espíritos, é que nós vamos encontrar a questão do bem e do mal sofrer. E é interessante porque quando a gente pega para analisar esse bem e mal sofrer, o que vai acontecer? Nós vamos começar a nos observar. Nós vamos começar a analisar a forma como nós temos sofrido. Por quê? A dor, ela existe. O sofrimento existe. Em qualquer que seja a situação, para qualquer que seja o espírito encarnado. Vale lembrar que nós estamos num mundo de provas e expiações. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, o mal predomina. E esse mal nos causa problemas, nos causa sofrimento, nos causa dores. Então, ela vai existir de uma forma para um, de uma forma para outro. Para algumas pessoas, essa dor pode ser relacionada a questões financeiras. Para outras, pode ser relacionada a questões de saúde física. Para outras, pode ser relacionada a questões de saúde mental. Mas ela existe. Todos nós temos sofrimentos. E aí, nós vamos entender que Deus não nos recusa consolação. Muito pelo contrário. Ele nos pede coragem para enfrentar essas dores. E quando Ele nos pede coragem, é justamente para nós não nos colocarmos como vítimas. Até porque o fardo é proporcional às nossas forças. Ou seja, o ombro fraco não carrega fardo pesado. Quando nós enfrentamos as dores, quando nós entendemos que as nossas dores, o nosso sofrimento, são consequência do que nós temos feito, das nossas escolhas anteriores ou das nossas escolhas atuais, nós vamos compreender que aquilo que está acontecendo é justamente de nossa responsabilidade. E a partir do momento que nós entendemos que é de nossa responsabilidade, o que vale trabalhar é nós deixarmos de lado o nosso papel de vítimas. Mas eu não posso ir no centro hoje porque eu estou sem carro. Aí um amigo vai e oferece carona. Mas eu não posso ir no centro hoje porque tem um outro compromisso. E vai criando problemas, e vai criando problemas, e vai criando problemas. Mas eu não estou tão sem dinheiro, estou com tanto problema financeiro. E aí vai e investe em mais um parcelamento de uma televisão. Ou seja, nós nos colocamos num papel que nós tentamos fugir da nossa responsabilidade diante das nossas dores, e
esse fugir, essa vitimização provoca mais sofrimento ainda. Porque a consciência do quanto nós somos responsáveis, ela pesa. Só que, ao mesmo tempo, ela possibilita um trabalho diferente. Calma. Se eu estou passando por esse sofrimento, eu vou revisar as minhas atitudes, eu vou reconsiderar o que eu tenho feito e eu vou tentar mudar. É um caminho fácil? Não, não é um caminho fácil. Porque a gente luta, é nesse momento que nós revisamos as nossas atitudes, que nós analisamos o que nós temos feito, onde o nosso orgulho, o nosso egoísmo tem imperado, o que vai acontecer? Nós vamos precisar travar lutas com um modelo de comportamento que nós temos há reencarnações e reencarnações, há séculos e milênios atrás. Então, é muito complicado. E, ao mesmo tempo, nós vamos entender que é preciso se resignar. Porque tem sofrimentos que nós damos conta de resolver. Tem sofrimentos que nós precisamos aprender a deixar de lado para que ele se resolva sozinho. A deixar que as águas do rio corram e passem tanto por aquela pedra, por aquele sofrimento, que o próprio andar das águas, o próprio caminhar das águas, molde aquele sofrimento de outra forma. Porque nós, por nossas próprias mãos, não conseguiremos moldar. Tem essa situação também. E lá nesse item 18, sobre o bem e mal sofrer, o último parágrafo mesmo das instruções dos Espíritos traz praticamente um caminho para nós seguirmos. Porque eles vão colocar assim, que a prece é um sustentáculo para a alma, porém é preciso que esteja apoiada sob uma fé viva na bondade de Deus. O que isso significa? Como nós podemos bem sofrer? Como nós podemos aceitar o nosso sofrimento, modificarmos o que for possível e deixar que as coisas se resolvam quando não for possível. Nós temos aí duas partes muito importantes. É como se estivesse nos dando um caminho. A prece e a fé. A prece por quê? Porque quando nós nos colocamos em prece, nós estamos nos conscientizando, materializando em palavras a nossa necessidade de luta espiritual. Nós temos as nossas necessidades de luta material, né, para conseguir aquilo que é próprio da nossa vida física, do nosso dia a dia. Mas quando nós nos colocamos em prece, nós temos a consciência do que nós precisamos espiritualmente. E aí, ela vai ser cultivada para que a nossa coragem e a nossa paciência inundem os nossos corações e se façam fortaleza. Naquela lógica que eu coloquei há pouco. Tem algumas coisas que precisam de coragem para enfrentar. Estou sofrendo por isso, vou enfrentar esse sofrimento de forma tranquila, de forma consciente, de forma amorosa comigo mesmo e com aqueles que provocam esse sentimento. Agora, por outro lado, também precisa de paciência para deixar aquilo de lado, deixar se resolver, deixar o tempo, né? O tempo fazer o trabalho dentro de nós e também daquele sofrimento que está nos aparecendo. E quando nós nos voltamos em prece para Deus, nós vamos nos lembrar o seguinte: nós começamos o Pai Nosso como? Nós começamos o Pai Nosso assim: Pai Nosso que estais no céu. Ou seja, nós estamos nos colocando de forma humilde. E ao nos colocarmos de forma humilde, entende-se que nós estamos nos resignando quando nós dizemos assim: seja feita a vossa vontade. Qual é a vontade do Pai?
É a nossa evolução. Qual é a vontade de Deus? É que nós sejamos tão perfeitos quanto Ele mesmo. Não é essa a fala de Jesus? Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial? Não numa questão de igualdade, mas uma questão de modelo, né? De objetivo a ser atingido. E se nós sabemos que o nosso sofrimento é consequência do quanto nós nos desviamos, do quanto nós nos rebelamos das leis divinas, quando nós dizemos, Pai nosso que estais no céu, e depois, logo à frente, seja feita a vossa vontade, nós estamos nos colocando assim, olha, eu vou fazer o máximo possível para me manter nas tuas leis. Porque eu já sei que quando eu me desviei das tuas leis, eu sofri. E eu não quero mais sofrer. É essa. Então a prece, ela sustenta a nossa alma nesses embates cotidianos, nesses embates conosco e com o próximo que o sofrimento nos traz. É essa a questão. E nós vamos entendendo o quê? A prece nos coloca em comunhão com os espíritos superiores, com tantos espíritos que estão tentando nos auxiliar. E isso nos fortalece. Estou passando por um momento de sofrimento, sei da necessidade de me resignar por esse sofrimento, e aí me coloco em oração. Aqueles espíritos que estarão à nossa volta no momento daquele sofrimento são justamente espíritos que estão ali para nos fortalecer, porque passaram também por situações de sofrimento, resignaram-se de forma humilde diante desse sofrimento e sabem que é possível ser melhor. Então, eles se aproximam, eles nos mantêm fortalecidos e assim nós vamos passando pelo sofrimento de uma forma mais amena, de forma menos dolorida. Não que o sofrimento não vá doer, mas as nossas angústias, as nossas aflições de querer resolver tudo, não vão ser tão pesadas nesse momento, porque nós teremos amparo espiritual para nos fortalecer, para continuarmos. E aí, pensando nessa última fala do item 18 do capítulo 5, sobre bem e mal sofrer, que traz a questão da fé também, nós vamos nos lembrar o seguinte, por muito tempo, nós acreditamos, relacionamos o significado de fé apenas a acreditar, a ter uma crença, né? Acredito, tenho fé na vida futura, tenho esperança de que a vida futura existe e tudo mais. Só que pela lógica, pela origem da palavra fé, ela significa fidelidade. E olha como isso é importante quando nós pensamos que o nosso sofrimento é causado pelos desviamentos, pela rebeldia, pela incompreensão das leis divinas. Se nós nos mantermos fiéis, ou seja, se nós estivermos fé nessas leis divinas, o que vai acontecer? Nós não vamos sofrer. O sofrimento será menor, porque nós teremos um caminho traçado. Não é isso que Jesus nos traz também quando ele diz que é suave o meu jugo, que o fardo é leve e o jugo é suave? O jugo é justamente aquele objeto que se colocava, né? Hoje a gente quase não vê mais, nos animais, para que eles tivessem sempre o mesmo caminho, né? Estivessem sempre um alinhado ao outro. O jugo com Jesus é suave. Ou seja, nos mantermos fiéis à lei divina, nos mantermos fiéis às leis naturais, vai nos trazer o quê? Vai nos trazer menos sofrimento, porque nós não vamos nos desviar, porque nós não estaremos longe dessas leis e assim por diante. E aí, nessa questão de fé, vale muito uma questão assim, do quanto isso é muito de nós,
da nossa vontade. E aí nós nos lembramos justamente da passagem que está lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 43, 48, em que Lucas narra a parte da mulher hemorrágica tocando Jesus. Havia aquela multidão, havia todas aquelas pessoas em volta de Jesus, e aquela mulher que sangrava há 12 anos, incessantemente, ela sabendo da passagem do Cristo, ela vai passando entre a multidão, ela vai encontrando espaço na multidão, e ela toca o manto de Jesus. Ela toca o manto. E imediatamente a hemorragia cessa. E Jesus olha para Pedro e diz: alguém me tocou, porque de mim senti sair milagres. E ele sabe que naquele momento alguém se curou. Alguém recebeu a bênção. Mas recebeu apenas porque Jesus vinculou, encaminhou toda a energia dele para ela? Não. Recebeu porque naquele momento em que ela soube que Jesus estava naquele lugar e que ela poderia ser curada por ele, o seu sofrimento cessaria, o seu fardo se tornaria mais leve, ela decide romper a multidão, se desviar da multidão, e ela se coloca em posição de dizendo assim: nesse momento eu estou decidindo ser fiel àquilo que você, Jesus no caso, está me colocando. E ela se cura. Partiu dela o primeiro passo. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Jesus tem estado presente em todos os nossos momentos. Jesus tem ficado conosco sempre. E nós, quando nos decidimos ser fiéis a Ele e nos mantermos em oração, nós observaremos o quê? Que nós estaremos sofrendo bem. É interessante pensar nisso, né? Nossa, como você sofre bem. Já pensou nós falando assim para uma outra pessoa? Nossa, você sofre bem, né? Olha que coisa. Quem vai pensar nisso? Mas nós, enquanto espírita, nós podemos pensar nisso. Nós podemos viver isso. Porque nós temos uma doutrina que nos mostra o quanto o nosso sofrimento é causado pelos nossos desviamentos das leis naturais, mas nós temos principalmente uma doutrina que nos mostra que é possível recomeçar, que a prece nos sustenta, que a fé no que nós temos aprendido, no que nós temos apreendido sobre o amor de Deus e sobre o amor do Cristo, é que nos consolará, é que fará com que o nosso sofrimento seja não mais motivo de aprisionamento, de estagnação, mas o nosso sofrimento será motivo de evolução, de aprendizagem, ou seja, nós alçaremos a posição de filhos do nosso Pai. Que assim seja.